querido amigo que me acompanha aqui na coluna de Direito Imobiliário. Nós voltamos hoje para falar de um tema que você com certeza tem se deparado aí sempre, que é a necessidade de você cuidar das cláusulas que compõem o contrato, especialmente aquele contrato de compra e venda de imóvel, né? A gente sempre fala aqui de muitas questões envolvendo compra e venda, mas especificamente aqui hoje eu vou falar das cláusulas essenciais. Porque a gente sabe, né, gente? A gente tem, numa compra e venda, a gente enfrenta ali pelo menos 3 momentos, né? Que é a proposta de compra e venda, o compromisso ou a promessa também de compra e venda, ou se não um contrato, né? Que a gente denomina, né, vulgarmente contrato de compra e venda, e a escritura. Mas você já parou para pensar na importância que tem você se debruçar sobre as cláusulas? Eu não estou falando só de você, colega advogado, não. Eu falo também de você que é o corretor de imóveis, você que é o nosso amigo, que acompanha, que gosta de saber cada vez mais do direito imobiliário, porque você notadamente sempre também participa aí de situações envolvendo contrato. Então, quando você estiver diante de uma situação assim, você vai ter que olhar para esse contrato e verificar se ele tem as cláusulas essenciais. E o que seriam essas cláusulas essenciais? Por exemplo, o objeto do contrato. Qual é o objeto do contrato? Você tem que delimitar exatamente esse objeto para você poder identificar, para que lá na frente não haja nenhuma surpresinha desagradável. Metragem, né? Saber qual é a metragem desse imóvel que você está comprando. Se ele não for, claro, ad corpus, que a gente chama, né? Porque você às vezes compra pelo corpo do imóvel, pelo todo, ou às vezes pela metragem. Preço desse imóvel, você também tem que saber exatamente qual é o preço, quais as condições de pagamento, as datas de pagamento. Não raramente você vai comprar pagando aí prestações mensais. Então, assim, estas questões são extremamente importantes, porque se você descumprir, por exemplo, um pagamento, você pode ter o perigo aí de cair numa rescisão ou então a aplicação de uma multa que pode incidir aí. E falando nisso, você tem que fazer constar uma cláusula, que é a cláusula que vai estabelecer a multa, né? A multa, cláusula penal. Então você também precisa estabelecer, porque se houver o descumprimento do contrato, você tem como se valer desta cláusula. Também tem a questão dos juros, correção monetária, tudo isso para que você possa estar assegurado também caso haja atraso, né? Porque às vezes a gente está diante aí de uma situação complicada, né? Aquele que comprou não conseguiu pagar em dia, mas você estabelece também juros, porque você também fez os seus compromissos. Então, assegura todo mundo, né? Todos que estão dentro deste contexto, dentro desse cenário. Então, são questões muito importantes que você deve sim obedecer para que lá na frente você não tenha problema, por exemplo, por não haver uma previsão nesse sentido. Ou pior, quando até há uma previsão, mas existe um déficit, existe falta de informação. Então, prazos, objeto, qualificação das partes também, né, que a gente tem que sempre tratar aqui, né? A gente está falando das cláusulas, mas nunca nos esqueçamos de qualificar exatamente as partes também, né? Isso também é significativo aqui para nós. E vejam que existem algumas situações que são importantes, especialmente na esfera processual. Se você precisar executar um contrato, por exemplo, para fazer com que ele valha como título executivo, você tem que fazer constar a assinatura das testemunhas, os dados destas testemunhas, RG, CPF, para que você consiga ali também tornar esse título executivo, né? Então, tudo isso faz com que você, lá na frente, diante de alguma situação que possa trazer um desconforto, você esteja amparado para que não haja ali, por exemplo, uma omissão que impossibilite o teu acesso ao Poder Judiciário. Como a gente sempre fala, né, pessoal? Eu sempre digo isso tanto quando estou advogando, quanto em consultoria, enfim, em todos os aspectos, no sentido de que você tem que prevenir o problema.
evitar o problema. Então, nada como você ter um contrato bem amarrado, bem estruturado. Você não pode garantir ao seu cliente que você fazendo esse contrato, você vai livrá-lo completamente ali da responsabilidade ou de um processo, enfim, não tem como livrar alguém totalmente, mas você pode sim garantir que você vai ter a melhor estratégia dentro daqueles cuidados que você adotou na elaboração desse documento, desse instrumento que é tão importante. Então, todos esses pontos, né, que são vulneráveis, você vai poder amarrar de tal modo que lá na frente, se houver uma discussão judicial, você vai ter um contrato devidamente estruturado e ele vai ser apto a afastar, então, o problema que pode gerar lá na frente, por exemplo, se não houver uma cláusula determinando uma multa, aplicação de uma multa, porque você deixa ao arbítrio do magistrado a aplicação dessa multa. Então, são vários aspectos aqui que você consegue prevenir. Inúmeras situações, né? Aqui a gente fala muito do contrato de compra e venda, que é onde dá muito problema, porque nós somos imobiliaristas, nós somos da área imobiliária, então a gente trata muito do contrato de compra e venda, porque você está comprando, como eu sempre falo, é um imóvel, é o sonho da sua vida, o que é muito comum, né? Você tratar do sonho da sua vida. Não que os investidores também não tenham que se ater a estes detalhes, que são importantes, mas especialmente aqui quando a gente fala do sonho da vida, porque muitas vezes é difícil você juntar todo aquele dinheiro durante tanto tempo para de repente ver aquela problemática toda por ausência de uma cláusula, muitas vezes, né? Então, essa estrutura do contrato, trazer exatamente tudo que está e que é importante para a situação, quando vai ser aí entregue o imóvel também, né, o prazo de entrega, prazo de emissão na posse, de quem serão as obrigações pelo pagamento por exemplo, ali, taxas, transferência, os impostos. Então, todas essas previsões, né? Tanto prazo de entrega quanto também prazo, por exemplo, para a escrituração desse imóvel, imposições também às partes, né, de quem será a responsabilidade de entregar um documento, qual será o prazo para que seja feita essa entrega desse documento, qual seria a multa, a implicação legal se houver um descumprimento. Então, são situações nesse sentido que eu gosto de trazer para vocês, para que vocês cada vez mais se familiarizem, quem não é ainda da área e que também pretende atuar na área, para que você saiba que este contrato bem amarrado pode fazer a diferença, não só na vida do seu cliente, mas também na sua, porque vai te tornar alguém que é referência, que é autoridade nessa área imobiliária, que é uma área em franca expansão e tem tudo para te tornar aí realmente um grande conhecedor e aquele que vai ser buscado na hora da resolução do problema ou para se antecipar a ele, tá certo? Bom, pessoal, considerando que isso era o que eu tinha hoje para trazer para vocês, me despeço na certeza que pude levar um pouco mais de informação para você sobre essa área que é a área imobiliária. Um grande abraço e até a próxima!